Hoje nós temos aqui um querido amigo que só de encostar do lado dele você já pensa em corrida, esporte, porque ele irradia isso e de alguma maneira transmite isso com muita maestria. Nós estamos falando do nosso querido Ricardo Capriotti, ou como eu lhe chamo, Capri. Capri, muito obrigado por você ter vindo aqui para trocar um bate-papo conosco aqui. Bom, doutor, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui contigo. Você é um amigo querido de tantos anos, que eu tenho um carinho especial. E eu confesso que é difícil estar desse lado aqui, porque normalmente eu estou aí, né? Normalmente eu fico desse lado, e aqui não é tão comum, mas eu agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui, poder falar das minhas paixões, né? Que é esporte, que é corrida, que é futebol, que é trabalho, que é jornalismo, isso me move todo dia, né? Então, Capri, falando nisso, você tem uma voz privilegiada, mas a gente sabe que não basta ter voz boa para você ser um excelente radialista ou televisão, enfim, para estar realmente na mídia. O que te levou a mídia, a rádio, como você começou e como é que você entrou de uma maneira tão forte no esporte? Você sabe, doutor, que pouca gente sabe, né? Na verdade, eu prestei vestibular para medicina. Uau! Eu tentei ser médico, tentei ser seu colega, mas eu sempre tive uma paixão por essa área da saúde, né? Tanto é que hoje eu falo um pouquinho disso lá no programa que você é nosso colaborador, nosso colunista no Fôlego, lá na Rádio Bandeirantes, né? A gente tem um carinho, um olhar com muita atenção para essa questão da saúde, apesar de falarmos basicamente para corredores, sobre corrida de rua. Mas eu sempre tive uma paixão também por rádio, eu aprendi a ouvir rádio com o meu pai e eu sempre gostei muito de rádio. E ali por volta dos 15 anos, eu estava decidido já a prestar vestibular para medicina, eu já ia prestar o vestibular para medicina e inaugurou uma rádio na cidade que eu nasci, que eu moro, né, que é Osasco, e eu fui visitar o estúdio dessa rádio. E eu só conhecia a rádio como ouvinte, do lado de cá. E quando eu entrei no estúdio, eu fiquei apaixonado por aquela atmosfera, por aquele ambiente todo. E eu quero fazer isso aqui, eu quero trabalhar em rádio, eu quero estar aqui também. E a hora que você soltou a voz, o cara falou, bom, já está Pode vir, né? Pode vir. Mas eu não tinha, não tinha um estudo na área, eu não era legalizado, então eu tinha que ficar ali ajudando na produção de um programa, fazendo uma coisinha ou outra, gravando com um ouvinte na rua. E eu fiquei um ano, até próximo do vestibular. E quando eu fui fazer o vestibular para medicina, eu prestei em 12 universidades. Eu fiz o último ano do colégio junto com um cursinho. E eu fiz uma preparação mais ou menos para encarar o vestibular de medicina, que é muito difícil, né? E eu não entrei. Em uma das universidades havia a possibilidade de colocar a segunda opção para um outro curso. E eu coloquei comunicação. Eu falei, vou colocar comunicação aqui, passei na segunda opção. E aí eu percebi que ia ser muito difícil eu encarar mais um ano de cursinho, estudar muito, eu estava apaixonado por essa coisa de rádio, de trabalhar em rádio. E aí eu abandonei a ideia da medicina e abracei o jornalismo, né? E dentro da ideia da rádio, quem foi seu grande ídolo? Porque eu também gosto de rádio, escuto muito rádio, e sempre tem as pessoas que se admiram, né? Pelo conteúdo. Quem foi o seu grande ídolo? Tem ou grandes ídolos? Eu tive grandes profissionais que eu sempre ouvi bastante, né? Meu pai sempre foi um ouvinte muito grande de rádio. Então na infância eu ouvia muito Fiore Giliotti, eu ouvia muito Osmar Santos. Abre-se as cortinas. Exatamente. José Osmar, Silvério. Pimba na Gorduchinha. Exatamente. Olha, eu tive a honra de trabalhar com grandes nomes de profissionais que meu pai sempre me falava, e falava muito bem, e desses grandes gênios, mitos da comunicação. Eu infelizmente só não consegui trabalhar com Osmar Santos, que passou por um acidente terrível, né? E não deu tempo de trabalhar com Osmar, infelizmente. Mas eu trabalhei com o Fiore Giliotti, que eu ouvi tanto quando criança. Com o José Silvério eu trabalho até hoje, né? Nós somos parceiros na Rádio Bandeirantes, né? Um gênio. Com Pedro Luiz Pauliello, que foi talvez um dos precursores da narração esportiva, né? Meu pai era muito fã do Pedro Luiz, trabalhei com ele na Rádio Gazeta no meu início de carreira aqui em São Paulo. Então eu tenho o privilégio de poder ter trabalhado com pessoas que eu ouvi, que eu admirava, que foram meus ídolos quando criança. Que bom. E aí você, no futebol a gente sabe o quanto você gosta, o quanto você comenta bem,
Mas hoje você tem uma veia, você tem uma vertente que é quase um sinônimo. Você fala em Capriotti e você fala em corrida, até por conta do programa que é muito bem ouvido. De onde começou isso, o teu carinho pela corrida, e você transmite isso de forma tão entusiástica na rádio? Bom, doutor, eu sempre pratiquei esporte, né? Na minha infância, na minha juventude. A primeira modalidade que eu pratiquei foi o beisebol. Eu comecei a jogar beisebol com 8 anos de idade, lá em Osasco. Lá em Osasco. Há uma colônia muito importante, uma colônia nipônica importante em Osasco, né? E um amigo do meu pai, perguntou se eu gostaria de jogar beisebol. Eu nem sabia o que era beisebol. Com 8 anos de idade, eu não tinha nem noção do que era. Eu falei, eu quero sim. Eu achei que era voleibol. Nossa. E aí eu fui lá, quando eu vi, e eu adorei. Acho que das modalidades que eu pratiquei foi a que eu me dei melhor. Eu gostava muito de jogar beisebol. Mas aí depois joguei vôlei também, joguei basquete. E aí quando eu entrei na universidade, eu precisei interromper isso tudo. Mas eu sempre, desde criança, pratiquei uma atividade esportiva. E aí quando você entra na universidade, quando você começa a trabalhar, você vai para o mercado de trabalho, o esporte acaba ficando meio renegado. Não há tempo, não dá tempo de praticar alguma coisa. E aí, em 1999, eu mudei a minha função na Rádio Bandeirantes, eu era repórter, e aí a Rádio Bandeirantes me convidou para deixar a reportagem e passar a ancorar os programas. Você era repórter de Eu era repórter de campo, eu era repórter de campo, acompanhava a seleção brasileira, acompanhava os times aqui de São Paulo, né? Eu viajei boa parte do mundo acompanhando a seleção brasileira. Em 99 eu mudei, eu fui para o estúdio, e eu tinha um problema de varizes, um problema hereditário. Tinha varizes nas duas pernas e como eu passava muito tempo em pé como repórter, atrás dos gols, vendo treino, isso aí piorou, né? Eu sentia muitas dores nas pernas. Aí eu fui operar as varizes. Eu perguntei para o médico, escuta, o que eu preciso fazer para não ter mais esse problema? Não quero mais ter varizes, que isso aí me incomodou muito, né? Ele falou, caminha meia hora por dia que você não vai mais ter esse problema de varizes. Eu comecei a caminhar. E da caminhada para o trote foi um passo. Foi rapidinho. A hora que eu vi, eu já estava dando uns trotezinhos, a hora que eu já estava correndo. E aí, isso foi em 1999. De lá para cá eu não parei mais. E eu percebi, a corrida me fez um bem enorme. Não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, psicológico. A corrida te fortalece. O esporte fortalece muito a gente, mas a corrida particularmente, porque você trava ali com você um duelo pessoal. E eu queria dividir isso com as pessoas. Eu queria mostrar isso para as pessoas, que o esporte não precisa ser necessariamente a corrida, porque tem muita gente que não gosta de correr. Claro. Mas o esporte tem esse poder de nos fortalecer, não só fisicamente, mas emocionalmente também. E eu queria dividir isso com as pessoas. E aí eu apresentei um projeto lá na Rádio Bandeirantes, em 2008, o projeto do Fôlego, e comecei em 2008, eu acho que o Fôlego, do qual você é nosso colunista, com muito orgulho, né? Eu acho que o Fôlego tem além da questão jornalística, de informação, de levar informação de qualidade, embasada cientificamente para o público, para o ouvinte, é também uma prestação de serviço, né? A gente consegue resgatar muita gente, eu recebo lá no programa muitas mensagens de ouvintes que deixaram o sedentarismo, deixaram o tabagismo, eram obesas e perderam peso por conta do incentivo do programa. Então eu vejo, esse programa me dá uma satisfação muito grande porque é também uma prestação de serviço para as pessoas, né? Você é o exemplo típico do nome do nosso programa, Esporte e Saúde. Quer dizer, realmente, através do esporte, o Capri encontrou uma melhoria grande da saúde. É isso, é isso. Mas sempre tem aquelas dorzinhas, né, doutor? O senhor está sempre me acudindo aqui, a colar, né? Mas aí é um pouco também daquilo que muita gente tem experimentado atualmente, que é tentar ir um pouco além do limite, não é? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. É a sobrecarga, que o ser humano quer sempre vencer os seus próprios limites. Exato, não é? Então, muitas vezes eu digo, olha, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Mas, independentemente disso, não é? De você estar uma hora com uma dorzinha aqui, outra lá,
é fundamental, importantíssimo se mexer. E eu vejo isso como um exemplo meu, não é? Que eu absorvi isso de uma maneira tão positiva e acho que as pessoas precisam também. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas, através do esporte, mudando o estilo de vida. E o programa é muito agradável, né? Porque além de ser um programa informativo, você tem uma série de variedades, músicas, aliás, eu escolhi músicas para serem tocadas, então acho que isso tudo é muito interessante, é bem interativo com o público. É verdade. Capri, vamos falar um pouco de futebol. Vamos lá. Como é que você está vendo a nossa seleção para a Copa do Mundo da Rússia? Eu acho que a nossa seleção ela vai chegar à Rússia favorita junto com Espanha e Alemanha. Eu acho que nesse nível, Brasil, Espanha e Alemanha têm chances iguais, possibilidades iguais de conquistar a Copa. Acho um pouquinho abaixo, um degrau abaixo, eu colocaria a França, a Bélgica e a Argentina. Eu acho que não deve escapar disso o título da Copa na Rússia. Eu não acho que vamos ter nenhuma surpresa, nenhuma zebra. Acho muito difícil, acho muito difícil. Acho que não deve escapar dessas seleções. Acho que o Tite resgatou a autoestima do torcedor brasileiro e resgatou a essência do futebol, né? E a gente está falando de 2 anos, de pouco tempo, porque o desastre do 7-1 foi muito impactante, né? E as pessoas passaram a desacreditar do futebol, da seleção. E acho que o Tite conseguiu, em menos de 2 anos, ele vai fazer 2 anos à frente da seleção agora em agosto, se é que vai ficar até lá, não é? Ele conseguiu rapidamente resgatar isso. Você acha que não vai ficar? Ele já sinalizou. Vamos ver, o Capri vem sempre com novidade, ele sempre tem alguma informação na manga do colete. Me conta essa história. Isso aí. Não é informação, não, doutor, mas é uma percepção. Ele já deu alguns indícios de que deve deixar a seleção ganhando ou perdendo. O que eu acho um erro. Eu acho um erro. Acho que o Tite deveria continuar à frente da seleção brasileira e a CBF deveria fazer um esforço para que ele continue à frente da seleção, independentemente do resultado, se ganharmos ou se perdemos. Ele é o melhor treinador do Brasil hoje. Não tem ninguém melhor do que ele. Então é importante que ele permaneça. Outras seleções acabaram de renovar e estender vínculos com os seus treinadores. Joachim Löw, que está à frente da seleção da Alemanha já desde 2012, estendeu até 2020, até o final da Euro. A Bélgica acabou de estender o contrato do treinador. Essa é uma grande diferença, né? Existe uma constância no futebol europeu em manter os técnicos, manter a equipe técnica muito diferente daqui, né? Às vezes você vai num campeonato brasileiro, campeonato paulista que seja, no meio do campeonato você já, às vezes, metade dos clubes já trocaram de técnico. Então, eu acho que isso acaba sendo um prejuízo para a qualidade do nosso futebol. Sim, porque trocando técnico, você vai iniciar um novo processo, uma nova filosofia de trabalho, uma nova mentalidade. E é importante que a gente aprenda com seleções mais organizadas nesse sentido. A Alemanha mostra muito isso desde 2002, quando eles perderam a Copa pra gente no Japão e na Coreia, que é importante você ter, não só na seleção de cima, mas na base também, uma filosofia de trabalho. Ter profissionais alinhados com aquela filosofia, né? Então, acho até que é importante você colocar na base um treinador que poderia substituir o Tite no dia em que ele deixasse a seleção. Que é o que aconteceu indiretamente, ou talvez inconscientemente, no próprio Corinthians, né? Exato. Subiu um Carille que ninguém esperava, ninguém conhecia, e teve sucesso. O Carille também já foi embora. Então, está vindo outro. Vem o Osmar Loz agora para dar sequência nisso, né? Capri, o nosso papo está muito agradável, mas o tempo está chegando no final. Opa! Vamos dar um stop. E aí, na semana que vem, nós vamos continuar batendo esse papo gostoso com o Capriotti. Vamos lá, hein? Semana que vem, juntos, novamente com o Capriotti aqui, falando sobre corrida, sobre esporte. Ele tem muita coisa boa para contar.